Vocês sabem que eu assumi essa carreira de professor há poucos anos, depois de uma vida como ilustrador. E aprendi na prática que nem sempre a melhor aula é aquela que está pronta, finalizada. Me aconteceu de chegar diante da turma e dizer para os alunos claramente: essa aula não está pronta. E abrir 3, 4 livros em cima da mesa, na frente da turma, e expliquei para eles o processo que eu estava passando para tentar chegar a uma conclusão diante de um assunto. E descobri, então, na prática, que essa talvez seja a maior riqueza quando a gente expõe o modo que está buscando para se apropriar de um determinado conhecimento. É diferente de chegar com um diagrama pronto, com a aula finalizada e simplesmente descrever para os alunos um certo tipo de informação. É muito mais interessante quando a gente expõe as diferentes possibilidades e como de algum modo ainda há dúvidas e o conhecimento está sempre em construção. É até o que eu tento fazer nas minhas aulas, apresentando diferentes autores e sempre mostrando diversas possibilidades. E estou nesse momento de dificuldade com o realismo. E é engraçado porque a gente pensa agora, com tanto tempo em casa para estudar, e é justamente por isso. À medida que podemos aprofundar uma análise, vai se revelando a sua complexidade. Se tiver uma semana, 2 dias, tem que resolver rapidamente. Se tivermos mais tempo, a situação fica mais complexa. Então, nessa sequência que estamos levando, neoclassicismo, romantismo e realismo, e já vimos fora do mainstream, fora da corrente principal, certas correntes mais literárias, como os simbolistas, os pré-rafaelitas e artistas que, ligados a um certo conceito de modernidade, chamados de decadentistas, não terão uma visão muito otimista da era moderna. E nessa linha principal, então, ainda está o realismo. Em sala de aula faço uma linha do tempo, vamos ver se eu ainda consigo compartilhar com vocês esse arquivo. Mas o realismo, então, qual é a minha dificuldade? No nosso livro mesmo ele é pouco valorizado. Graça Proença faz, dentro do capítulo sobre neoclassicismo, romantismo e realismo, uma síntese muito pequena. Depois do Constable, pintor paisagista, apenas aqui alguma coisa do realismo, comparado com o naturalismo. E depois, à frente, ela vai falar sobre a pintura realista. Ou seja, é tratado como um parêntese. Mas o realismo, justamente por romper com a idealização do neoclassicismo e do romantismo, é um movimento que realmente inaugura um senso de modernidade já muito mais próximo de nós. Já corresponde à segunda metade do século XIX, ele vem se manifestando através da paisagem, ainda no contexto do romantismo, na primeira metade do século XIX, mas logo em seguida, e já vimos isso na introdução sobre missão francesa e academicismo brasileiro, que a paisagem nos leva ao social. Porque quando a pintura é encarada como algo que não busca a idealização, mas de algum modo tenta se fixar no que é nossa própria vida, e a paisagem é um instrumento muito óbvio, muito evidente para essa primeira aproximação ao real, ela vai desenvolver sua linguagem no sentido que logo em seguida será o impressionismo, os pós-impressionistas, o cubismo e por aí vamos. Quando mostro então aquele pé no chão realista e chamo a atenção para a pincelada, que é a busca da sensação do real, estamos apontando para algo que vai ter cada vez mais importância, que é a questão da linguagem, até chegarmos à arte abstrata e finalmente à arte conceitual, onde a arte cada vez mais questiona a sua própria estrutura, que é o real. Então, esse nome realismo, ele é interessante nos determos um pouco, porque essa é a pergunta a qual a linguagem vai ter que responder: o que é o real? E como linguagem pictórica, a sua realidade é a sua própria matéria, a estrutura visual, aqueles elementos mais abstratos que em algum livro chama de musical,
não é mais a narrativa, é justamente aquilo que é mais abstrato na imagem. Então a pintura, justamente por não ter essa necessidade de escrever, vai se tornando cada vez mais formal, mais tátil, mais abstrata. Muitos problemas, a meu ver, interessantes nesse início, então, da arte do realismo. Vamos em frente. Parece que nunca saímos da introdução. Então aí está Daumier, que é um dos grandes realistas, e vamos falar sobre ele. O texto aqui vocês não estão vendo, irá no arquivo no AVA. Vou ler apenas aqui o que está destacado. O realismo é considerado um dos primeiros movimentos da arte moderna, principalmente devido à sua convicção de que a vida cotidiana e o mundo moderno constituíam temas adequados para a representação artística. Então é disso que estamos falando. Se pensamos que o iluminismo, o neoclassicismo, idealiza, vimos aquelas figuras Apolo no espaço, então idealiza para cima, a idealização, a luz da razão, e o romantismo de algum modo é interno, vimos o Goya olhando para dentro, e a busca então da subjetividade, é como se o realismo olhasse para frente, já não está nem idealizando a razão lá em cima, nem as emoções lá dentro, é uma visão horizontal. Então essa nova atitude é que realmente já tem uma característica de modernidade, de objetividade, que chega ao social, como já vimos via paisagem. O que mais que eu destaquei aqui? Os pintores realistas substituíram as imagens idealizadas e conceitos literários da arte tradicional por eventos da vida real, dando aos aspectos marginais da sociedade um peso semelhante às grandes pinturas alegóricas, mitológicas, religiosas e históricas. Então, além da questão da forma, da técnica, também há a mudança do tema, do conteúdo. Forma e conteúdo em arte são duas dimensões que estão completamente interligadas. Vamos ver isso cada vez mais à medida que vamos nos aproximando da arte abstrata e da arte conceitual. O que mais que eu destaquei aqui? Os pintores realistas criticaram costumes sociais, valores da burguesia e da monarquia, questionando o sistema. Normal. É a luta social desses artistas. Fiz aqui, jovens, uma espécie de linha do tempo, porque vimos na Europa neoclassicismo e romantismo, depois viemos para o Brasil e vimos o mesmo processo no Brasil até chegar em Almeida Júnior, nosso realista. Então, nessa parte de cima do slide, temos aqui França, Estados Unidos e embaixo Brasil, linha do tempo, Europa, Brasil, neoclassicismo e romantismo. Então, vemos aqui o neoclassicismo de Davi com Marat, mas coloquei novamente a casa de Thomas Jefferson e, no Brasil, relacionando esses dois momentos históricos, a fachada da nossa academia, Escola Real de Artes e Ofícios. Logo em seguida comparamos o retrato de Napoleão Bonaparte com o retrato de Dom João VI feito por Debré. Debré foi aluno de Davi. Aqui o retrato de Napoleão é Davi e embaixo Dom João VI é Debré. Então vemos uma filiação imediata nessas duas obras. E vamos comparando. Aqui já o romantismo de Ingres já não tem paralelo no Brasil. Não vamos encontrar nenhuma idealização com essa alta categoria dessa divindade no nosso romantismo, no nosso neoclassicismo. Mas o mesmo Ingres, quando pinta a Odalisca, já vamos encontrar um eco em Victor Meirelles, nessa questão da estética pura, da curva neoclássica, apesar de ser o nosso indianismo romântico. Então vamos vendo como esses movimentos vão chegando ao Brasil. Foi o processo que nós vimos quando passamos a estudar esse movimento no Brasil, relacionado com a pintura, então, europeia e dos Estados Unidos. Aqui, novamente, Estados Unidos, Bierstadt, grande pintor romântico da América do Norte, mostrando aqui ainda os índios com aquela ideia de paraíso, de uma vida pura, ingênua na natureza. E aqui, a nossa visão também ingênua de Victor Meirelles, a primeira missa no Brasil, e a escultura daquele artista alemão que eu mostrei por sua importância no contexto da academia. Então, indianismo. E aqui já passamos mais adiante para o romantismo de Goya, que começa aquele movimento de descida para o real, então entram fatores políticos, guerras, já é aterrissando no mundo real, já não é mais aquela idealização neoclássica e o romantismo vai caindo na real. Então temos aqui Jericó, a Balsa da Medusa,
crítica social, e os nossos artistas que estudaram na França nessa época, aqui no caso Pedro Américo, vemos então a cena de batalha, a crueza desse Tiradentes, espelhando um pouco essa mesma coragem romântica de mostrar a tragédia e o drama. Continuamos então na Inglaterra com William Blake e vemos como é tão semelhante esse braço com essa noite de Pedro Américo e essa anatomia idealizada. Então o romantismo na Inglaterra e no Brasil, o romantismo na França com Delacroix, e aqui Pedro Américo novamente, é tão evidente a relação pelas cores, pelo erotismo, mas chamamos a atenção quando falamos dessa obra de Pedro Américo para o artificialismo, até pelo tema religioso. Então, se no romantismo francês Delacroix pinta uma cena literária de um rei oriental que decide destruir todo o seu palácio, que é uma cena de grande força estética, literária, e aqui, quando Pedro Américo vai apelar para o mesmo tipo de erotismo, numa cena religiosa, fica no meio do caminho, e é algo que não encontra realmente uma certa coerência entre forma e conteúdo, que é o que se pede na arte. Então essa sensualidade fica endurecida pela contação da história. Criticamos, por exemplo, a harpa caindo, e por aí vamos. E chegamos então na paisagem de Constable, já a caminho do romantismo, e aqui então já o nosso Araújo Porto Alegre pintando a paisagem brasileira, e aqui já a paisagem brasileira de Almeida Júnior. Então vamos caminhando na linha do tempo. Começamos lá com Davi pintando Napoleão, Debré pintando Dom João VI, e fomos caminhando com o nosso romantismo até chegar no realismo de Almeida Júnior. Aqui ainda o romantismo de Ingres refletido no romantismo de Araújo Porto Alegre. Vemos essas figuras mitológicas transformadas em certas entidades dentro da caverna, temas de imaginação, temas românticos. E vimos aqui o romantismo alemão, traduzido pelo nosso realista Almeida Júnior, essa ideia da luminosidade, sempre algo simbólico no realismo, no romantismo, desculpa. E aqui, então, o realismo de Jericó, quando estava na Inglaterra pintando as misérias urbanas em Londres, e chegamos no nosso realismo, essa coisa que vai caindo no chão, no caso de bêbado, de pobre, de fome, aqui no caso de Almeida Júnior, apenas pela pobreza, o pé no chão. Então, essa linha do tempo foi a que vimos de modo separado, primeiro Europa, depois Brasil. Aqui, então, estou fazendo essa comparação para a gente seguir adiante no realismo agora na Europa, certo? Que temos que dar uma consideração um pouco mais profunda do que o nosso livro didático, porque, como já disse, no mainstream, na linha principal, essa importância que vai sendo dada à linguagem, chamo a atenção novamente para essa pincelada, é interessante porque é como se o pé estivesse sentindo o chão e a pintura então se transforma também numa sensação tátil. É o caminho que a arte vai seguir em direção aos seus próprios elementos. Daqui a pouco o quadro vai ser só textura, vai ser só cor, só sensação. Pretendo dar uma aula pegando meus livros e expondo para vocês essas diferentes abordagens que diferentes autores fazem para nos impulsionar nesse sentido que a arte contemporânea assumiu, cada vez mais conceitual e abstrata. Para complicar, como sempre faço, mostro alguns artistas que têm uma atitude realista muito antes do realismo. Sempre comento com vocês que os grandes movimentos artísticos, eles não estão circunscritos apenas numa determinada época. A gente usa pedagogicamente, didaticamente, esses marcos de referência histórica, que tem algum sentido, claro. Mas como atitude, essas diferentes escolas estão presentes desde o início da nossa história como seres humanos. Sempre vai ter um artista que é mais reflexivo, outro que é mais sensual, outro que é mais religioso. Esses diferentes aspectos estarão sempre presentes. Então, aqui temos um pintor francês em 1642 que já mostra seus camponeses com o pé no chão. E os tons de terra do realismo mais do século XIX, e a simplicidade e a pobreza, claro que com outro espírito, é 1600, mas aqui estão presentes já muitos fatores, muitos elementos do realismo. Mostro aqui duas reproduções, porque sempre chamo atenção para isso. Vamos encontrar diferentes reproduções, cada uma com uma qualidade. Só saberemos como é a obra realmente diante dela nos museus.
Eu acredito que ela seja mais dourada do que cinza, como está nessa reprodução aqui em cima. Velázquez, barroco, porém grande mestre do realismo. O realismo tem essa concepção de uma arte que tenta refletir a realidade tal como a vemos. Ele sempre vai ter esse sentido de grande qualidade técnica, de representação visual muito aproximada à realidade da nossa visão. Então, na própria Renascença, já de algum modo, há um salto em direção a uma representação realista, apesar de serem outros contextos, mas vemos aqui a grande qualidade técnica e visual de Velázquez. Quando pinta o Aguador de Sevilha, grande beleza e dificuldade técnica de representar a transparência de um copo d'água, a coisa mais simples se torna mais complexa, por conta de sua simplicidade, da sua pureza. Interessante como os conceitos se embaralham, né? Estamos falando de água, e de pintura, e de transparência, e de pureza, e de simplicidade e de realismo. Então aqui temos a textura do barro, a camisa, o poncho rasgado. Então são esses elementos novamente táteis e pobres. Esse é um Velázquez que, de repente, eu me deparei com ele em Chicago, no meio de grandes obras. Tem um Velázquez desse tamanhozinho, pequeno, e grandioso em sua simplicidade. Essa personagem, eu fico sempre pensando, Velázquez deve ter ficado trabalhando até tarde no palácio, teve que jantar na cozinha e resolve pintar essa negra, finalizando o seu trabalho de limpeza. E então é uma personagem que é quase anônima e, apesar disso, é retratado com essa grandeza e essa qualidade. Chama atenção para as texturas que Velázquez representa com extremo realismo: cerâmica, pano, madeira, metal, tudo tem vida, tudo tem matéria. E não poderíamos deixar de falar, falando de realismo, do Caravaggio, o italiano que pintou então no final do século XVI, começo do século XVII, 1610, aqui a Ceia de Emaús, que na época já foi extremamente revolucionária. Jesus não tem barba, mas é aquele momento onde os marinheiros, né, os pescadores que acompanharam Jesus, reconhecem quem ele é quando ele abençoa o pão. Então eles estão espantados ao reconhecer quem é a figura que está com eles. E Caravaggio representa, além dessa pobreza, dessa roupa rasgada, essa questão novamente das diferentes texturas e qualidades de matéria. Esta crucificação de São Pedro aqui está, e provavelmente nosso Almeida Júnior viu esses pés sujos antes de pintar o derrubador de matas, e aquela terra, aquela sensação de matéria, e chama atenção para a vulgaridade, entre aspas, desse homem que está ajudando a subir a cruz de São Pedro, que não quis ser crucificado do mesmo modo que Jesus, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Mas estava chamando atenção para essa pose que coloca essa figura na nossa cara aqui. Então, num tema sagrado, existe esse lado prosaico, provocador, realista do Caravaggio. Deixamos então essa pequena complicação dos artistas realistas antes do realismo, certo? Com uma atitude de consideração dos aspectos mais simples e pobres da vida. E vamos então para a paisagem. Voltamos aqui então para o Mestre Constable. Já mostramos esse quadro na nossa apresentação da lição francesa. É o pequeno Golden Constable's Flowers Garden, pequeno jardinzinho de flores, onde mostramos como a luz começa a se tornar o tema do quadro. A paisagem é quase que um pretexto. Fomos vendo como isso avança no trabalho de Constable. E, claro, temos essas paisagens maravilhosas. Os livros mostram paisagens lindíssimas em sua simplicidade, em seu realismo. Então, Constable, como precursor, vai trazer aqui com o aspecto romântico, algo meio místico nessas antigas ruínas de Stonehenge, próximo de onde ele morava. Contei para vocês que estive lá, quando fiquei um mês em Londres estudando inglês, mostro algumas fotos, comento. Na videoaula, tudo isso a gente perde um tanto. Chamamos a atenção para como nesse estudo de paisagem a pincelada, a estrutura e a composição cada vez mais vale por si mesmas, como nessa nuvens de chuva,
onde apenas a pincelada parece que está dizendo tudo o que é preciso dizer sobre vida e movimento. Então, quando essa pintura de paisagem chega na França, num contexto de começo da Revolução Industrial, e já comentamos, as cidades se tornam lugares opressivos, a luta social, a miséria, a pobreza. Em algum texto se fala, um livro a era da máquina começa a moer a sociedade. Então esse grupo de artistas se retira, vai morar em Barbizon, pequena vila próxima a Paris. Pintura de paisagens como um assunto digno em si mesmo era inédita e considerado uma inaceitável quebra da norma estética predominante, trazendo implicações sociais perigosas. A tradição clássica deveria refletir os valores da aristocracia. Portanto, a dedicação dos pintores de Barbizon a paisagens nativas e a assuntos ligados ao povo foi uma afronta direta ao establishment, alinhando-se com os novos ideais sociais de democracia. Então, para vocês verem como a simples pintura de paisagem já implica em toda uma mudança de foco social. Já não há nenhum interesse em fazer uma arte narrativa que vai decorar casa de burgueses e palácios de nobres, onde a história tem que estar sendo enaltecida, onde a religião tem que estar sendo mostrada, e onde a mitologia tem um lugar de refinamento. Já é outra atitude. A paisagem é justamente essa busca por uma realidade que nos diga a respeito, que seja nossa, certo? Então, o texto vai nos arquivos, sempre tem mais informações e referências da internet. Temos então pinturas desse grupo. Théodore Rousseau, um dos mais importantes, e vocês veem essa manhã, a beleza dessa sombra do primeiro plano e a luz já refletida nesse pequeno lago. Então, estão em busca já dessa sensação que a paisagem nos transmite. A arte vai se tornando cada vez mais sensação e menos senso, menos idealização, menos racional, e talvez até a emoção compreendida a partir da sensação e não a partir de uma narrativa, a partir de uma idealização, mas quem encaminha a sensação e o senso que vem depois, que é justamente essa busca pelo real, é a paisagem. Então aqui temos provavelmente um estudo feito ao ar livre, com uma simplicidade, apenas numa cor, e a transformação do estudo em pintura no estúdio, já trazendo então toda a riqueza cromática, e chama atenção para esse sol que se põe, novamente aqui a sensação desse bosque, a entrada do bosque de Fontainebleau. Hoje em dia é um parque, é uma área ambiental, recebe milhões de visitantes por ano, próximo a Paris. Os artistas já estavam ligados na beleza da região. Então, ainda aqui Théodore Rousseau, já chamei a atenção na introdução à missão francesa para essas pinceladas, apesar de que a atmosfera está toda aqui, a pintura ganha um primeiro plano e passa a ter uma realidade na própria superfície, não mais como uma janela, como uma realidade que a gente tem que entrar nela. A pintura passa a ter a própria textura na superfície dela. São questões que a gente vai cada vez mais tendo de elaborar na arte moderna. Vamos ver belíssimas paisagens com essa luminosidade e a qualidade da representação. Chegaremos logo em Corot, que é simplesmente, como diz Julio Callaghan, o maior paisagista do século XIX, que está no meio entre o realismo e o romantismo. Aqui Constantin Troyon, outro grande paisagista desse grupo, chama atenção para a beleza dessa luz nessa entrada desse pequeno caminho na floresta. Outro artista, Guillemet, cada um deles tem um caráter próprio, apesar de estarem dedicados à mesma paisagem. Casal na floresta, já Alexandre Véron, outro artista, mais luminoso, mais transparente. Então, Millet, que começa a trabalhar com esse grupo, é de origem camponesa e vai então focar cada vez mais nos camponeses. Já há artistas do grupo de Barbizon que já pintam alguns camponeses em algum momento, mas Millet será aquele que vai realmente dar um novo sentido ao trabalhador rural, engrandecendo o trabalhador rural em Millet. É uma espécie de santo, é uma espécie de herói idealizado também. E por conta disso até Millet é aceito, porque esse universo da pobreza rural é idealizado, é transformado em algo religioso. Então, sua obra foi uma resposta à estética romântica, de gosto idealizante, às vezes oriental ou exótico,
não queria mais essa idealização oriental, exótica, sonhos, pesadelos, nada a ver com romantismo. Deu forma à realidade circundante, sobretudo as classes trabalhadoras. O início de sua carreira foi difícil, decide abandonar o academicismo, conhece os pintores de Barbizon, vai morar lá, vive o resto de sua vida lá, com seus célebres quadros de camponeses. Suas obras foram consideradas sentimentais, às vezes piegas. O texto segue para a leitura de vocês. Como sempre faço, minha aula é cronológica. Ela sempre, tanto nos períodos históricos, como quando eu foco um artista, eu sempre vejo ele de ordem cronológica. Em ordem cronológica. Então, aqui no começo de sua carreira, ainda com uma certa idealização ao fazer esses retratos, não é um camponês, é um militar, então há uma idealização na linha, na postura, mas chama atenção já para uma certa textura que vem na pintura, uma certa busca de uma sensação de real. Na figura feminina é uma condessa, a gente vê a idealização na mão, na elegância da figura, mas, novamente aqui, a falta de idealização do retrato e essa busca por uma sensação tátil, mesmo no retrato de um militar, há de algum modo uma espécie de simplificação, já uma outra chave, um outro registro. E chegamos então às camponesas. Millet tem obras de caráter erótico quase pornográfico. Não estão na internet disponibilizadas nos grandes sites, mas talvez devido até essa busca por uma vida mais simples, mais rural, mais primitiva, não sei bem como denominar, o erotismo dele também se reveste de uma certa simplicidade. Eu comparo aqui, por exemplo, com essa odalisca de Ingres, onde a nobreza, forma e conteúdo ligados. A nobreza da personagem está refletida na pureza da linha, no brilho dos tecidos. Então, forma e conteúdo na textura estão representados aqui na limpeza do meio tom, até a pele parece de seda. Então, todo o tratamento nos leva a sentir a dignidade, chamemos assim, a nobreza, a riqueza dessa personagem. Já Millet não tem nada disso. Até as cores, se em Ingres predomina o frio do azul, em Millet já é tudo vermelho e carne, e os tecidos são amarfalhados, são amassados, e a própria cintura já não tem essa mesma pureza, tudo é meio embaralhado, mas cálido. Se no frio a forma se congela, no caso do Ingres é muito evidente, quando subimos a temperatura as formas se desmancham e se tornam mais difusas. Então estamos indo em direção a essa arte mais afetiva. E chama a atenção então para essa banhista que depois de um dia de trabalho, provavelmente pastoreando suas vacas no campo, toma banho no riacho antes que anoiteça. E chama a atenção para a simplicidade do trabalho do Millet, porque esse brilho, esse reflexo na água não tem sequer um branco. Seria tão fácil jogar um branco para acentuar a luz refletida na água, mas Millet parece que quer se manter simples. Então, as luzes são apenas de cores, né? E não há um branco de reflexo. Tudo é extremamente um tom rebaixado, de certo modo, certo? Mas a beleza da luz, a beleza da textura e a beleza do reflexo na água, está aí o foco afetivo, cálido, simples de Millet. Novamente aqui, eu imagino que seja aquela mesma mulher após o banho, chega em casa ou depois do banho, então tem essa admiração por essas formas não idealizadas. As mulheres de Millet são trabalhadoras, tem osso, tem músculo, são outro tipo de figura de mulher. Poderíamos fazer uma história da arte completa só com figuras femininas. Então as mulheres de Millet são essa simplicidade dourada, não precisa de ouro. É a própria luz na palha e o reflexo na água, como repito novamente, sem um branco para sugerir o reflexo luminoso, não precisa. É tudo apenas cor e vida. Chegamos então no grande O Semeador, que vai inspirar Van Gogh, como veremos em seguida. E como nossa aula deve ter apenas 30 minutos, na próxima aula então damos continuidade a Millet e os realistas com o famosíssimo O Semeador. Sempre comento, quando estamos em sala de aula, que o artista é o próprio personagem. De algum modo, essa mão é a mão do próprio pintor ao semear
as cores de sua arte, de sua pintura.